A seguir, Hora da Notícia. Sábado foi dia de vestibular aqui na UPF, participaram 5.300 candidatos. Após várias obras de revitalização no Parque da Gari, agora é a vez do antigo prédio da Estação Férrea ganhar um espaço gastronômico. Também na edição de hoje, a última reportagem da série sobre os 50 anos da Universidade de Passo Fundo. E hoje nós vamos mostrar o crescimento da universidade. Também vamos falar sobre romance, sobre amor, sobre relacionamentos. Na entrevista de hoje, vai ser uma série durante toda a semana. Nós vamos falar sobre o amor e a literatura. O nosso convidado aqui no estúdio é o professor do curso de Letras da UPF, um dos coordenadores da jornada de literatura, Miguel Rettenmaier. Hoje é segunda-feira, dia 11 de junho, é hora da notícia. O governador José Ivo Sartori estará em Passo Fundo nos próximos dias para assinar a publicação do edital para a licitação da obra do aeroporto Lauro Cortes. A Secretaria Nacional de Aviação Civil autorizou o Estado a lançar o edital. Os serviços, orçados em 55 milhões de reais, são considerados prioridade para o desenvolvimento da aviação regional. Os recursos oriundos do orçamento da União, com contrapartida do Estado, estão garantidos em um termo de cooperação firmado lá no final de 2017. Os prazos para o início da obra serão definidos pelo edital. O aeroporto Lauro Cortes opera em caráter regional e atende a mais de 100 municípios aqui da região. Mais de 10 mil pessoas circularam aqui pelo campus central da UPF no fim de semana. A UPF TV e a Rádio UPF fizeram uma cobertura especial do vestibular. A rádio ficou 12 horas ao vivo no ar e a TV transmitiu um programa bem da frente do Centro de Convivência, mostrando um pouquinho da movimentação do vestibular. O campus central ficou movimentado. 5.300 candidatos, acompanhados dos pais, em grupos de amigos, com as turmas de cursinho, aproveitaram o sábado de sol para realizar a prova. 16 graus é a temperatura aqui no Campus 1, no bairro São José. Um sábado de sol, de céu azul, temperatura mais alta do que nos últimos dias. Esse processo seletivo envolve a participação de 550 pessoas. E a UPF TV, emissora de televisão da Universidade de Passo Fundo, fez um programa especial de 1 hora ao vivo, em um estúdio montado especialmente para a transmissão do vestibular. O pessoal já está com os gritos de guerra, já estão reunidos aqui ao fundo desse estúdio montado aqui do Campus 1. Entrevistas com candidatos, reitoria e convidados do programa. O quanto antes você puder aliar teoria e prática, mais diferenciais vocês vão ter frente ao mundo do trabalho. Meu pai e minha mãe, muitos da minha família cursaram aqui na UPF pela confiança. A CDL Empregos, ela é um departamento dentro da CDL que cuida da colocação e da recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Nós temos drones, microscópio eletrônico de varredura. Também os drones são utilizados na área da agricultura, né, para verificar aparecimento de pragas, né, para verificar a produtividade, né, da lavoura. O programa especial de cobertura do vestibular de inverno da UPF teve o envolvimento de mais de 20 profissionais, entre técnicos, produtores, cinegrafistas, apresentadores e diretores de TV. O programa contou com a participação do DJ Felipe Stedley. E já está no portal da UPF, também no site vestibular.upf.br, a lista dos aprovados no vestibular de inverno. Os nomes foram divulgados esta manhã.
As matrículas para os aprovados em primeira chamada acontecem a partir de amanhã, terça-feira, conforme um cronograma que foi criado para cada curso. O atendimento será feito na Central de Atendimento ao Aluno. Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, Abelardo e Heloísa. Bom, esses são alguns dos casais que se tornaram símbolo da mitologia romântica universal. Bom, nessa semana que a gente comemora o Dia dos Namorados, o Hora da Notícia vai apresentar uma série de entrevistas para falar sobre romance, sobre relacionamentos, sobre o amor. E a gente abre essa série convidando aqui para uma conversa a literatura. Nosso convidado é professor do curso de Letras aqui da UPF, doutor em literatura, um dos coordenadores da Jornada Nacional de Literatura, Miguel Rettenmaier. Professor Miguel, seja bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado. Para falar de um tema tão gostoso que é sobre o amor, o romance, algo tão importante na vida de todo mundo. É, muito importante. Eu acho que essa entrevista, embora o assunto seja maravilhoso, é a mais difícil que vocês já me aprontaram. Ah, é, professor Miguel? Tá mais fácil falar sobre a jornada e outros tantos aspectos, né? Na realidade, a literatura tem um diálogo incessante com esse tema, né? Pois é, e a gente quer começar justamente lhe perguntando isso. Qual a contribuição que a literatura dá para esse entendimento que a gente tem hoje sobre o amor? Eu citei aqui Romeu e Julieta, um amor trágico, né? Pois é, eu tenho dito já há algum tempo que aprender a ler literatura e arte não é perfumaria, né? Não é alguma coisa que tenha a ver com uma perspectiva mais elitista, algo assim, né, da vida. Ler literatura é aprender justamente a derrubar alguns dos nossos preconceitos, algumas crenças, né, alguns juízos que nós temos. Talvez a maior lição da literatura em torno desse tema é a linha de que o amor é múltiplo, né? Que nós temos muitas maneiras de amar e que a base de todo sujeito apaixonado é, na realidade, o limite dele mesmo, né? O amor observado nas suas várias modalidades, nas suas várias referências, sem nenhum tipo de imposição externa alheia à interioridade do sujeito. Talvez seja isso. Ou seja, você pode amar muita coisa. E não só quando se fala de amor, remeter a relacionamento. Caso de amanhã, por exemplo, Dia dos Namorados. Sim, o amor nas suas múltiplas facetas, né? Da mesma maneira como o ser humano é alguém destinado a ter múltiplas facetas. Professor Miguel, a literatura acompanhou as mudanças na forma da gente se relacionar com as pessoas? A gente tem uma perspectiva de literatura relacionada ao amor quase sempre naquela linha confessional, né? Que a literatura trabalha com amor na expressão dos sentimentos de um eu, né? Isso talvez seja verdade, mas há uma outra possibilidade de observar a relação entre literatura e amor. É na perspectiva de que o amor é um processo contínuo e é algo estabelecido na ordem de muitos conflitos, né? O amor, ele não é alguma coisa imóvel, ele é algo dinâmico, né? O amor que se transforma em desamor, o desamor que pode se transformar em amor. E mais, os conflitos vinculados ao sujeito que ama, né? Ou ao sujeito que é amado, mas não ama. Tudo isso se estabelece na ordem de uma espécie de conflito intermitente. E quando a gente fala em conflito, a gente está falando em narrativa, a gente está falando em histórias. Professor Miguel, você acredita que em tempos de amores líquidos, e a gente tem ouvido falar sobre isso, os clássicos ainda empolgam as pessoas? O conceito de amor líquido é um fenômeno como outros tantos também vinculados à mesma perspectiva teórica do Bauman, né? Que também falava em amores líquidos, tempos líquidos. Medos líquidos, né? Na realidade, tudo isso aí está estabelecido na ordem de uma globalização negativa, né? De um mundo muito instável, muito rápido, muito dinâmico, em que nós perdemos uma série de garantias, né? E o amor é uma garantia, né? Talvez não um amor por uma pessoa só, mas o amor é uma garantia de existência, né? É a noção de que você está vivo quando você ama, né? No que se refere a esse mundo tão dinâmico e tão rápido, né, dos tempos líquidos, dos temores líquidos, né,
nós temos que, de alguma maneira, desenvolver formas de ancoragem do sujeito, né? E o amor é uma âncora, é uma necessidade, né? E isso pode ser muito bem orientado dentro do processo educativo. E quando eu falo em processo educativo, eu estou falando em família, escola, em todas as relações humanas. Os clássicos funcionam, de certa maneira, ainda. Os clássicos, os textos... Serão os clássicos. Os textos atuais, o importante é a literatura. O importante é a arte como parte integrante da formação do sujeito e do coletivo. Professor Miguel, bem rapidinho, isso aqui não estava no combinado, tá? Quem amanhã vai optar por dar um livro, ou quer escrever um texto, buscar alguma mensagem, um poema, o que é que você sugere aí, pensando num casal de namorados? Eu sabia que você ia me perguntar. Eu gosto muito de um texto do Caio Fernando Abreu chamado Pequenas Epifanias. Então, vai ter que pesquisar lá, Caio Fernando de Abreu, Pequenas Epifanias. Né? O que mostra o amor como um fenômeno de descoberta. Vai encontrar ali uma linda declaração. Uma linda declaração. Dica do professor Miguel. Obrigada, viu, professor Miguel? Uma boa semana. Obrigada. Patrimônio histórico de Passo Fundo, o antigo prédio da estação férrea da Gari ganha obras para a implantação de um complexo gastronômico. É o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Está prevista para setembro a conclusão da obra de restauração do prédio da antiga estação férrea da Gari de Passo Fundo. O prédio, tombado como patrimônio histórico do município, vai abrigar um complexo gastronômico e cultural. A implantação da ferrovia em 1998 foi marcante para a estruturação urbana de Passo Fundo. O apito das máquinas foi mais que um símbolo de progresso. Representou também saudade para aqueles que partiram e muita alegria em torno daqueles que chegaram. As inúmeras histórias que percorreram os trilhos da ferrovia hoje talvez estejam ecoando em alguma roda saudosista. O trem ficou quase esquecido. O início dos anos de 1980 trouxe o declínio do transporte de passageiros. Do coração da cidade saíram as máquinas e foram retirados os trilhos. Por alguns anos, o complexo ficou abandonado, até que em 2016 o parque passou por grandes obras e a área revitalizada ganhou espaços estruturados. Agora, chegou a vez do prédio da estação do trem. Para o município é maravilhoso, porque a empresa está investindo na faixa de R$530 mil num prédio histórico, né, do município. Então, eu acho que está sendo muito bom para preservar o prédio e também para gerar novos empregos, tudo para a cidade, né? E além do lazer que vai passar para todo mundo, né? O prédio, tombado como patrimônio, é ponto de referência do desenvolvimento. Sem mexer na estrutura externa, a antiga estação férrea vai se tornar um espaço gastronômico e cultural. Vão ter vários tipos de alimentação e também vai ter um espaço cultural do município. Vai ter uma área reservada que vai ficar para a Secretaria de Cultura, onde expositores, artistas locais poderão expor seus trabalhos diretamente pela Secretaria de Cultura, o agendamento. A reabilitação de pessoas cegas ou com alguma deficiência visual por meio da fisioterapia. Esse projeto de extensão é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje, às 8h30 da noite, com reprise amanhã e quinta, às 8 horas da noite. A umidade está alta em Passo Fundo desde o fim de semana e vai continuar nos próximos dias. Veja como fica o tempo amanhã e quarta-feira. A previsão do tempo para terça-feira em Passo Fundo é céu encoberto durante todo o dia e não há previsão de chuva. Mínima de 13, máxima de 20 graus. A quarta-feira marca a predominância do sol durante todo o dia. A mínima fica na casa dos 4 graus e a máxima 13. E os atletas apoiados aqui pela UPF participaram de muitas competições neste final de semana, tiveram bons resultados. Os judocas Ênia de Oliveira e Daniel Passos da Silva foram campeões na Supercopa Lajeado.
Enia conquistou o primeiro lugar na categoria sub-15 pesado e Daniel na categoria sub-21. A equipe de voleibol BS Bills UPF ficou bicampeã dos JUGs, os Jogos Universitários Gaúchos. O ciclista Lorenzo Utke foi campeão da segunda volta da Buriti. O atleta venceu pela categoria sub-23. O também ciclista Ismael Vanin Giasson foi campeão no Campeonato Gaúcho Cross Country em Nova Prata. O triatleta Thiago Pérez participou da 35ª Maratona Internacional de Porto Alegre, finalizou a prova com 4 horas e 29 minutos. Já a equipe Master, a BPF de basquetebol, perdeu para o Guanabara na Copa RS Ney Breitman. E o ciclista Ricardo Machado conquistou o 3º lugar na segunda etapa da Copa Internacional de Mountain Bike em Ouro Preto, Minas Gerais. Em 1950, havia o sonho de se projetar a cidade universitária de Passo Fundo, mas as terras adquiridas, embora citadas como um lindo lugar, eram longe do núcleo urbano naquela época. E isso assustou muita gente. Bom, mas o sonho se concretizou, o local se desenvolveu rapidamente e as distâncias se encurtaram. O Campus 1 da UPF é o tema da última reportagem da série especial sobre a criação do ensino superior em Passo Fundo. Depois da formação da Universidade de Passo Fundo em 1968 e a inauguração do prédio da agronomia no mesmo ano, a próxima década foi de expansão. Em 1973, iniciaram as obras das unidades acadêmicas. O local havia sido citado ainda em 1958 como um dos subúrbios mais lindos da cidade. A área descampada que havia causado um grande alvoroço na cidade se tornou o Campus 1, no bairro São José. É a cidade universitária. A projeção daquela época previu 7.600 alunos para o período de 40 anos. Uma primeira projeção foi feita nos anos 1950, solicitado pela Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo. E, de fato, esse estudo previa que, passados 40 anos, a universidade atingiria o número de 7.000 estudantes. Esse número de 7.000 já foi alcançado nos anos 1980. O número de alunos praticamente triplicou muito antes do tempo previsto. A UPF cresceu de forma rápida e se transformou em uma grande ferramenta de fomento para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade e região. Em Passo Fundo, o Campus 1, o Campus 2, o Campus 3 e mais 6 campi localizados em Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Sarandi e Soledade. Em 5 décadas de história, mais de 75.000 profissionais passaram pela UPF. Não desistir do sonho, mesmo antes das faculdades isoladas, foi fundamental para a construção da primeira universidade. Com a UPF, Passo Fundo se tornou polo universitário. Uma história de conquistas que transformou também a história da cidade. Nasci em Passo Fundo em 1937, comecei a trabalhar na SPU em 1961. No início eu trabalhava de graniteiro, daí comecei a trabalhar de pedreiro. 52 anos trabalhei na universidade. Quem começou a faculdade de agronomia fui eu e o Vicente, nós só 2 pedreiros. Mas como ia devagar, só 2 pedreiros, né? Eles empreitaram o construtor construía a faculdade, que fizeram só aquele pavilhão direto. Tudo era campo, não tinha uma árvore com 1 metro de altura. Mais tarde que fizeram aquele outro pavilhãozinho. A agronomia começou sem sala de aula, né? Logo no início da SPU, no tempo da administração anterior,
ela não tinha onde ficar. Ela era como chupim, ia na sala do Direito, na sala do Belas Artes. E na época a SPU, ela tinha construído um belo patrimônio já, e que era para iniciar a construção do campus onde é que está atualmente a UPF. E na época só tinha sido construído o curso de agronomia, que já funcionava lá no campus, né? Que é o mais antigo, o primeiro que se estabeleceu lá, até para a natureza. Lá eles tinham uma área para fazer as atividades, as aulas práticas, né? Então nós tivemos vários endereços, né? Primeiro aqui junto com a Faculdade de Odontologia, nesses prédios centrais aqui. Tivemos um pouco de aula lá na Faculdade de Filosofia e posteriormente nos deslocamos lá para o campus. O que nós queríamos na época é ter a teoria e a prática junto. E aqui na cidade nós não tínhamos, né? Tinha um ônibus da faculdade, que até nós apelidamos de Azulão. Esse ônibus nos levava na faculdade e nos trazia. O ônibus saía aqui da Escada Alta, aqui da UPF, e ia direto pela Brasil. Era com bastante dificuldade. Quem perdia o ônibus, na época, ele não contou, só tinha um que tinha carro, né? Um Fusca. E ele não levava ninguém com ele não gostava de dar carona. Então, quem perdia, perdia. Não tinha mais como ir para a UPF. Tinha de pegar o ônibus da cidade, na Avenida Brasil, e ir até o cemitério lá da Petrópolis. Chegando no cemitério da Petrópolis, eles tinham que desembarcar e ir até a universidade, cortando o campo, que era campo, cerca, plantação. Aí foi aberta aquela Avenida Brasil até lá em cima, mas demorou muito para sair o asfalto, né? Então era muito difícil, dia de chuva não tinha como passar por ali, tinha que fazer a volta. A turma toda da agronomia valorizava muito. Quando foi inaugurado o prédio, para eles foi assim o maior presente que Passo Fundo ganhou. Porque quando eu conheci ele, eu ainda estava estudando e ele também, foi quando ele fez o vestibular e eu ainda estava no ginásio, quando nós nos conhecemos. Então, acompanhei toda a agronomia e todo o trajeto. Foi a nossa vida. Em 87, houve uma crise na universidade, muito grande. Tinha greve de professores, greve de funcionários, greve de alunos. Fazia 2 meses que a folha de pagamento estava atrasada, então estava assim na universidade uma situação muito complicada. A gente vestia camiseta, né? Tinha épocas que nós recebíamos salário 2, 3 meses atrasados. Tinha épocas que na universidade, no começo ali, nós ganhávamos salários inferiores ao que o Estado pagava para o professor estadual e o Colégio Conceição Notre Dame pagava para o professor da escola particular. E a gente ficou pé firme, não desistiu e acreditou que isso podia ser viável, fazendo um trabalho sério, dedicado, de doação, de participação, de engajamento, de união. Felizmente a gente conseguiu desenvolver um trabalho com vice-reitora administrativa. Quase que triplicamos o número de construção civil que tinha na universidade no período. E com isso nós demos um salto quantitativo, o número de alunos aumentamos bastante. Eu nunca pensei, nunca tinha, às vezes não, eu tenho um sonho de ser reitor, não, eu nunca tive. Não tinha, entrei na universidade simplesmente, inicialmente, trabalhando nas minhas aulas à turma da noite. Mas daí, em função daquela crise que deu, tentamos assim e sempre mantendo aquela linha que eu já tinha como vice-reitora administrativa, é o diálogo, para mim era o mais importante de tudo. Todos os segmentos, professor, com os alunos, com funcionários, com a sociedade como um todo, né? E a universidade acho que é muito importante para o desenvolvimento da região, não apenas de Passo Fundo. A universidade foi a propulsora de toda essa região, graças ao seu trabalho contínuo, mas com firmeza e com segurança, com base. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta com novas informações. Um ótimo início de semana.